Vamos começar falando sobre o jogo de ontem, que teve, mais uma vez, uma nuance muito impactante, que é um primeiro tempo onde o Flamengo até imprime um bom ritmo, mas não consegue fazer gols. E aí, na volta, obrigado, dirigentes santistas, por provocarem a besta enjaulada chamada Gabriel Barbosa, o Gabigol. O cara vai lá, mete um hat-trick, o goleiro ainda faz uma defesa espetacular num lance com os pés, mas o cara foi lá e anotou os 3. Ainda teve gol de estreante, uma excelente partida. E Renato Gaúcho, como eu disse na introdução, chega à marca de 45 gols em 14 partidas. São 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota sob o comando do Flamengo. E um comparativo, né? Até foi dito na transmissão de ontem. O Santos, a temporada inteira, marcou cerca de 55 gols. 48. 48. O Flamengo está a 3 gols em 14 partidas de ultrapassar o Santos. É um bagulho que eu, assim, tô muito feliz, Perrota, porque quando eu falo besteira, todo mundo me critica, mas eu fui um dos poucos que queria o homem aqui, e o homem tá dando resultado. Era nós dois. Que bom, graças a Deus, um domingo maravilhoso. Pois é, Cleitinho, a gente tem as marcas que estão sendo alcançadas, não só por Renato Gaúcho, mas também pelos jogadores do Flamengo. Vi há pouco alguns números relacionados ao Felipe Luiz, por exemplo. Vi alguns números relacionados. A gente viu outro dia sobre o Vitinho, em comparativo de 2020 e 2021. A gente tem uma série de números muito positivos com relação a todo o Flamengo nessa versão Renato Gaúcho, nessa nova versão Renato Gaúcho. Sem dúvida alguma, esses números se traduzem e mesmo em pouco tempo de trabalho, mas uma reviravolta no caráter. Não é motivacional, não é só motivacional. Não se pode achar que o trabalho do Renato Gaúcho é simplesmente chegar no vestiário e tornar um clima mais leve, vai fazer com que os jogadores joguem melhor. São uma série de condutas, algumas delas relacionadas, obviamente, ao clima, sim. Algumas correções e ajustes ao trabalho que estava sendo desempenhado pelo calvo sabotador Rogério Ceni. O primeiro que a gente pode exemplificar muito facilmente é a questão do não improviso, né? Foi a primeira correção. Aqui no time meu não vai ter improviso. Uma segunda correção, e elas são tão simples, e é engraçado isso. Simples e difícil de fazer. Olha como é que pode um negócio desse, né? Sobre o Renato Gaúcho, assim, eu tinha um certo receio, tá? Não da contratação, Perrota, mas quando ele chega no Flamengo, pelas necessidades que ele tem de usar Léo Pereira, necessidade de usar um Bruno Viana, por conta de um Rodrigo Caio que ainda está afastado. O Léo Pereira teve um problema recentemente contra o Ceará, ainda está fora, mesmo que esteja no banco, ainda está fora. O Bruno Henrique agora lesionado. Então, assim, o Renato Gaúcho ele tem a necessidade de usar esses jogadores com uma maior frequência. O meu medo era o ego do Renato Gaúcho de querer tanto recuperar esses jogadores, dele fazer a sua passagem pelo Flamengo ser um pouco conturbada. Mas ele tem feito isso de uma maneira muito inteligente, tem feito isso aos poucos, não está fazendo isso empurrando goela abaixo da torcida do Flamengo, e os jogadores estão dando resultado. Por exemplo, ontem eu estava tendo uma discussão, o pessoal que joga cartola, eu tenho um grupo, mais de 5 anos, de gente que eu estudei no colégio, cara, de cartola. Eu não jogo mais, mas eu tenho um grupo para manter o contato com a rapaziada, e aí o pessoal sabe que eu tenho o canal e aí, do Flamengo, e perguntaria, e aí, Cleito, quem tu acha que joga hoje, Michael ou Vitinho? Hoje, o Perrota, eu tenho como afirmar para você que na ausência de um Bruno Henrique, quem vai jogar é o Michael. Sabe por quê? Porque é o cara que faz a mesma função, não tão bem quanto, é óbvio, mas é um jogador de velocidade, é o jogador que o Renato Gaúcho quer fazer naquele lado esquerdo do campo com velocidade, enquanto o Vitinho vai ser utilizado como esse cara um pouco mais centralizado ou jogando um pouco pela direita, no lugar do Everton Ribeiro. Então, assim, teoricamente, você consegue entender o que o Renato Gaúcho tenta tirar desse time, e é proveitoso, né? Muito proveitoso. Sobre o Bruno Viana, eu gostaria de parabenizar ao Bruno Viana. Primeiro, vazou um vídeo, você deve ter visto, muita gente publicou nas redes sociais que ele contratou uma consultoria para analisar as jogadas para tentar decifrar e melhorar o seu desempenho dentro de campo. Cara,
Isso é para poucos. Isso é para poucos. Sabe por quê, Perrota? A gente assistir, às vezes, uma livezona com outra, com que você não esteja, é normal. Mas, por exemplo, eu nunca assisti uma livezona que eu estive. Deveria assistir, mas eu não lembro de pegar e assistir uma livezona no dia seguinte. Não mesmo, né? Eu acho que eu também nunca fiz isso. Sabe qual é o nome disso? Autocrítica. Sabe quem faz isso? Quase ninguém na vida. E eu me incluo nisso. Eu não faço autocrítica. Eu não me faço essa autocrítica. E aí, a primeira vez que eu me fiz essa autocrítica foi há 2 dias atrás. O porquê que eu tô pegando tanto no pé do Diego? E aí eu fui fazendo uma autocrítica. E baseado no que eu vi hoje. Tem gente nas redes sociais levantando hashtag de fora Diego. O Flamengo ganhando de 4-0, em vez do maluco encher a cara de cerveja, ir pra rua com a mulher, faz qualquer coisa, irmão. Mas o cara vai pra rede social levantar hashtag de fora Diego. Se você não gosta do Diego, o momento não pede isso. Não vai ser uma hashtag que vai fazer o Renato Gaúcho tirar o Diego. O que vai fazer o Renato Gaúcho tirar o Diego é o que a gente viu de um Thiago Maia contra o Grêmio destruindo e um Thiago Maia contra o Santos destruindo. O R. Cesário falaram assim, perguntem para o Pet em um momento oportuno. Hipoteticamente, como seria um jogo entre o Flamengo massacrante do JJ contra um Flamengo matador do Renato Gaúcho? Eu tenho para mim, assim, que há muitas semelhanças, tá? Muitas semelhanças, mas tem uma coisa que para mim grita. Eu acho que a intensidade do jogo com o JJ era infinitamente maior do que a intensidade do jogo com o Renato Gaúcho. Não estou reclamando da intensidade atual do Renato. Só estou dizendo que a com o JJ era um negócio assim, insano. Não que o do Renato não possa chegar, mas eu acho que ainda tem esse gapzinho aí, essa diferença. Entendeu? Mas seria um grande jogo, cara. Seria um grande jogo. Eu acho que assim, são 2 tipos de jogos parecidos, mas diferentes. Olha que louco, né? O JJ com essa pressão alta, né? Aquele jogo. Ai, meu Deus do céu. Como é que era o nome daquele que ele falava sempre? Ah, não vou lembrar agora. Que era, inclusive, com relação à parte defensiva. Ah, não vou lembrar agora. Puta bola merda. Coberta e descoberta? Isso, exatamente. Bola coberta e descoberta, pressão alta e o tipo de jogo do Jorge Jesus. E do Renato é um jogo apoiado, né? Que é um pouquinho diferente, né? Embora tenham características muito próximas, muito parecidas, de proximidade, pressão alta ali, etc. Cara, eu vejo intensidade também no jogo do Renato, mas eu acho que ela é feita de maneira diferente, em momentos diferentes. Eu vejo uma diferença com relação ao trabalho do Renato. Porque assim, o Jorge Jesus é obcecado pela posse de bola. Ele é obcecado. Ele não aceita não estar com a bola. Ele não aceita não ditar o ritmo. Ele não aceita que o time proponha o tempo inteiro. O Renato é um pouquinho diferente. O Renato é um pouco... É uma tática diferente. Os dois são muito táticos, mas é uma tática diferente. O Renato, em alguns jogos, ele abre mão um pouquinho da posse de bola. Ele abre mão de não querer propor. O Renato já ensinou a este Flamengo a criar armadilhas para o adversário. O Santos, ontem, e o Grêmio também, no último jogo, principalmente caindo na armadilha. Porque o Renato... Eu ia falar isso. Sabe o que soa para mim, Perrota? Tipo assim, o Renato fala, tu tá gostando do jogo, né? Então toma a bola. Toma a bola só para ver o que vai acontecer. É isso aí. O Renato é inacreditável. Teve ontem, principalmente, vendo o jogo contra o Santos, teve uma hora que eu falei assim, puta, cara, o Renato não pode estar fazendo. E ele está fazendo. Assim, teve uma hora que eu vi o Flamengo fazer o seguinte, tá bom, eu vou chegar um pouquinho para trás, toma a bola. Aí os caras pegaram a bola, aí o Flamengo, tchau, abraço. Parece criança que é a dona da bola, sacou? Eu falei, cara, que bizarro. Mas isso é muito prazeroso. Acho que os dois estilos são muito bons e tem me surpreendido o estilo do Renato. Eu, sinceramente, eu apoiava a vinda do Renato porque eu entendia que o Renato precisava e o Flamengo precisava disso. Os dois precisavam disso. Se a experiência com o Rogério Ceni foi feita, então nada mais justo do que fazer a mesma experiência com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, inclusive, tem mais títulos que o Rogério Ceni, obviamente, né? Mais experiência, inclusive. Então, assim, nada mais justo. Então, assim, e está sendo surpreendente. A verdade é essa, está sendo surpreendente. Sabe, assim, eu imaginava que podia ser bom,
mas eu não imaginava que seria tão bom. Por exemplo, eu não imaginava jogos em sequência com tantas goleadas. Eu imaginava que ele ia chegar, ia fazer um 2-0, ia fazer um 2-1, ia ser aquele jogo que você ganha jogando bem, acaba tendo um sofrimento, mas, cara, foi uma mudança de chave brutal, um negócio que realmente, para o torcedor rubro-negro, tá, assim, se você quer criar expectativa, eu recomendo, faça, porque tem como. A situação tá muito interessante para o Flamengo. Ó, o Luiz Augusto falou, ó, resumindo, eu gosto mais de assistir o jogo do JJ, mas prefiro o placar final do Renato. Saiu a notícia do Caê ontem que o Flamengo havia procurado o Jandrei, que eu também não considero um grande goleiro, mas me levanta um ponto. Flamengo analisa goleiros. Aquela pergunta que foi feita na coletiva para o Marcos Braz, qual a posição que vocês estão procurando? Essa matéria do Caê diz muito sobre a procura de goleiros. E é importante a gente frisar isso, né? Ontem tem 2 lances assim que eu fiquei com raiva e amores ao Diego Alves. Amores pela aquela defesa brilhante que ele fez, uma defesaça. A bola bate na trave assim e sai. Eu tô assim, puto. Pela idade do cara, por saber que o braço dele é totalmente mecânico, né? Tem toda dificuldade. O cara levanta o braço, parece até uma porta velha rangendo. Tá ligado? Aquele joelho ferrado. É mais ou menos isso. Então, assim, sabendo de todas essas limitações, de tanta lesão e do momento que ele vive, para mim foi uma puta defesa. Agora, tem um lance anterior a esse que eu fiquei puto. O Felipe Luiz disputa na cabeça com 2, ele cai no chão, recebe atendimento e ele grita: sai do gol, porra! E ele não sai do gol! Sai do gol! Cara, foi um esporro muito maneiro. Muito maneiro, muito maneiro. Tanto é que eles brincam no fim do jogo, aquele negócio dele mandando aqui pro Felipe Luiz, foi muito bom também. Mas assim, cara, o Diego Alves tá me preocupando. Acho que essa defesa que você tá mencionando, ela é um sinal dos tempos. O Diego Alves não tá mais no ápice, cara. Não tá. Está literalmente, assim, sinto muito, eu gosto muito dele, mas ele não tá. Não é que eu posso dizer que ele está em decadência, mas ele começou a curva de decadência dele, entendeu? Não está no auge. Aquilo ali é uma defesa bacana, espetacular até, mas ela não deveria ser uma defesa tão, como é que eu posso dizer, espetacular assim. O Diego Alves, de repente, nos áureos tempos, teria feito essa defesa, nem teria tocado no travessão, na trave, não teria. Eu tomei uma porrada no chat, tá? Porque o Edu Primitivo botou. Edu Primitivo, aquele das pegadinhas. Eu vi. O Cleitinho até também comentou do Ele Edu botou. Primitivo. Quem critica o Diego Ribas não merece usar a camisa do Flamengo. Aí eu botei, peraí, quem é você? Eu tô falando isso porque eu já convidei ele aqui pro programa e ele recusou. Por isso que também veio um pouquinho de mágoa, tá? Mas a gente não foi com ele que a gente se encontrou no Maracanã? Foi, conversei com ele. Ele falou assim, não, eu vou com vocês. Acho que mandei uma mensagem de novo. Na verdade, não mandei uma, mandei 7 depois, tá? Uma em cada dia e ele não me respondeu no Instagram. Então, também foi um pouquinho de mágoa? Foi, tá? Eu falei, mas quem é você para chegar e falar que um torcedor não merece vestir o manto porque está fazendo uma crítica no jogador? Eu não sabia nenhuma hashtag, não sabia de xingamento nenhum, tá? Olha lá, eu te defendi, valeu, meu parceiro, tamo junto. E aí, vem um cara, não, o Zona tem que entender que é um canal de 100 mil que são influenciadores e que estão destilando ódio. Eu falei, cara, mas eu nunca parei aqui. Eu nem sou um hater do Diego, eu sou um hater do Michael. Hoje não, né? Mas sou um hater do Michael, do Vitinho, do Bruno Viana, mas não sou um hater do Diego. Também não amo, não vou fazer um no Diego, né? Como alguns aqui já faziam. Mas assim, brother. A live tava família brasileira. Aí eu senti que o Bigode tava chegando quando eu falei que eu ia agredir uma criança. Aí ele chegou, entendeu? Foi tudo premeditado, rapaziada. Mas assim, o Diego hoje, a verdade é, no elenco que a gente tem hoje, o Diego não pode mais ser titular. E eu acho que isso... E eu entendo o Renato Gaúcho. Vai ser gradativamente. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Cara, não precisa agora cortar
O time tá indo bem, cara. Daí, revelação. Valeu, Padrinho Xandinha. Tamo junto. Mauro Júnior também. Tamo junto. Bira presidente, tamo junto. Bira morreu, cara. Então, não, Bira tá viva, mas é do fundo que tal. Bira. Vamos lá. Apesar que tem um Bira presidente também do Exalta Samba. Mas é Pinha, não é Bira, é Pinha. Caralho, mano. Doideira. 24 já tá batendo aqui, é Pinha. Pinha, tamo junto, meu parceiro. Mas assim, voltando novamente, cara. E, cara, vamos focar no Diego. Eu acho que o Renato tá certo em não fazer no começo esse corte. Cara, a conversa com o Andréas Pereira fica bem claro que o Andréas Pereira será o titular. Pelo menos vai ser testado. Exalta a zona. Pelo menos vai ser testado nessa função e o Thiago Maia tá crescendo. Eu acho que o Renato tem ciência que o Diego não será o titular. Mas por que fazer isso tão rapidamente, tá ligado? Eu acho que o time tá todo mundo numa vibe e o Diego é um jogador importante para o grupo, tá? Então eu sou contra o Diego como titular agora. Entendo ele ser titular nesses jogos e nos próximos, mas também não quero o Diego longe, não. Acho que é um cara que ele faz parte dessa história, dessa nova história do Flamengo. Posso aproveitar a oportunidade? Eu tenho um tempo que eu não faço live. Eu queria falar da entrevista do Kennedy. Claro, por favor. Mano, Aquela entrevista é um suco de entretenimento para você brilhar. Mano, não. Pior que eu vou fazer crítica, eu não vou nem zoar. Mano, o que foi aquilo? Eu não vi ao vivo, né? Eu vi depois que vocês comentaram lá no grupo e tal, eu fui e comecei a pegar os trechos. O que é aquilo, cara? O que um cara que não consegue... Desculpa, galera, assim, não é nem questão de ignorância, de falta de estudo. O Michael se salvou. O Michael era um drogado, né? Ex-viciado. O Michael poderia estar no crime. O Michael é lá do interior da p que lhe pariu. O Michael consegue juntar palavras e entender e responder alguma pergunta. Eu estou pegando o Michael, mas a gente tem vários jogadores que a escolaridade... O Bruno Henrique, a galera fala... Às vezes o Bruno Henrique tem um problema de conjugação de verbo. Às vezes ele vai lá, mete o pronome. O Bruno Henrique fala tão igual quanto o Kennedy, cara. Isso, não, mas assim, mas porra, eu não tô falando assim, ô Perrotinha, de chegar a botar... O Bruno Henrique flui, né, o Bigode? Primeiro, o pronome da primeira pessoa e meter um verbo da terceira pessoa do plural. Porra, não é isso. O Bruno Henrique faz isso. O problema não é isso. O problema ali é o seguinte, com todo respeito, ali é um momento especial da minha vida. Eu, pelo menos, jogador de futebol. Eu estou voltando para o meu país, depois de 6, 7 anos na Europa, indo para um clube que é favorito na toda, e eu dou uma entrevista daquela. Perrotinha, você tem namorada. Calma que eu não vou te... Muito medo do que você vai dizer. Meu irmão, você quando foi conhecer o pai da tua namorada pela primeira vez, você desenhou isso na tua cabeça algumas vezes. Ou não? Mas 35.433. Pô, peraí, ele vai me perguntar disso? Ele não conseguiu falar qual é a posição que ele joga. Mano, até agora... Essa pergunta foi muito bom. Repete a pergunta, lembra do Tevez? Porra, meu irmão. E assim, vou ser bem sincero, me lembrou Carlos Eduardo, um cara que não sabe nem onde pisou e um cara que não sabe qual é o significado. Eu tô com muito medo do Kennedy, cara. Eu tô com medo. De um cara que vai chegar aqui... Giovanni 2. Giovanni é um cara que não sabe onde pisou. Desculpa, galera. Aquilo ali foi constrangedor. Não é que foi engraçado, que o cara fala errado. Não é isso, galera. Falar errado não é o problema disso. O problema é o cara não conseguir responder nada, o cara não se preparar para aquilo. Eu pensei até, será que é uma nova variante? Que ele estava com Covid. Eu falei, será que é uma nova variante que tá isso? E o cara não consegue falar, meu irmão? Que porra é essa? Então, assim, fiquei preocupado e eu, particularmente, estou com um certo temor de esse cara ser um novo encosto no Flamengo. Aquele cara que não serve para nada. Tipo um Pedro Rocha. Vou ser bem sincero. Tipo um Pedro Rocha da vida. O Pedro Rocha não me quer, ele sabia da importância, fisicamente ele não estava bem. Eu estou bem preocupado de a gente ter um novo Ganso, um Ganso no Fluminense, a gente ter um Lucas Lima, o que o Lucas Lima foi para o Palmeiras, eu estou com um certo medo, cara. O Benfica venceu o Tondela, inclusive, no Campeonato Português. E
ele na coletiva falou que precisa de um zagueiro. Antes falava-se muito que não precisava de um zagueiro e agora parece que precisa de um zagueiro. E começa a deixar um pouco preocupada a nação rubro-negra, né, Perrotinha? Porque a negociação do Flamengo pode ser atravessada justamente pelo Benfica com relação ao Davi Luiz. Cara, tá uma novela chata, vou confessar para você. Tá muito chata. Porra, velho desgraçado. Deixa a gente em paz, seu velho. Tem 5 zagueiros, cara. Tem 5 zagueiros. Como não dá para 60 jogos? Porra, tu jogou no Flamengo com 4 zagueiros, 80. Ah, porra, velho. Encher o saco de outro. Cara, assim, a contratação do Davi Luiz pelo Benfica, até o momento, não tem nenhuma informação e amanhã parece ser um dia decisivo para isso. Aliás, todo dia tem sido um dia decisivo para o Davi Luiz, tanto com relação aos torcedores do Flamengo, que tem feito muita pressão e que, segundo os apuradores, né, a gente está na iminência de propostas, parece que vem. Se o Flamengo não contratar, é porque o Benfica contratou. Tá tudo certo, mas depende do Benfica. Então, são declarações bastante dúbias e que tem até irritado bastante todo mundo, tem deixado todo mundo mais ansioso. Amanhã vai ser um dia importante, acho que com relação a isso. E o Jorge Jesus deu a declaração na coletiva, falando que tinha muito atacante e pouco zagueiro, que precisava de mais um zagueiro para poder compor o elenco dele. Esse zagueiro pode ser o Davi Luiz, porque sabe-se que ele tem ótimo relacionamento tanto com o Jorge Jesus quanto com o Benfica. E ele quer jogar Champions, a gente sabe disso desde o começo, gente. A gente precisa, nesse momento, com relação ao Davi Luiz, tentar seguir mais o que o Braz falou do que propriamente essa ansiedade que acaba sendo criada por conta de todos os apuradores que vêm tentando nos alimentar, às vezes com informações que não condizem com a verdade. Ontem tinha-se dito que hoje teria reunião decisiva com o Davi Luiz, com a presença dele, inclusive. E os próprios apuradores que ontem noticiaram isso, hoje desmentiram. E que amanhã essa reunião pode acontecer amanhã, e pode ser que não tenha essa reunião amanhã, e aí fica um negócio muito louco. E a gente super, hiper ansioso, sofrendo com isso. É muito angustiante, né? De certo, é tentar seguir mais ou menos o que o Marcos Braz falou, cara. Pouco provável. E tentar ter um pouco de calma com relação a isso. A minha torcida para que ele venha? Eu estou super ansioso também. Eu também estou angustiado, igual a todos vocês. Mas, assim, sendo bastante sincero, a probabilidade dele vir para o Flamengo é muito pequena, porque, como disse Jorge Jesus, ele precisa de um zagueiro. E, cara, o zagueiro é ele. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Eu não tenho mais dúvida nenhuma. Então, acho bem difícil. Bigode, a minha questão toda é que ontem ele falou que não tinha nada, questão de zagueira, e hoje tem, que é um zagueiro porque precisa de um zagueiro. A minha grande dúvida é o quanto pro Davi Luiz seria interessante ir para o Benfica, em detrimento de um Flamengo que atualmente é uma equipe que disputa quase todos os campeonatos, né? É favorito em praticamente todos os campeonatos. Então, assim, bem suspeita essa última movimentação que aconteceu nesta tarde, né? Tu não deve ter nem acompanhado, mas se quiser falar um pouquinho sobre. Eu estava querendo pegar aqui o elenco do Benfica. Eu sei que tem o Lucas Veríssimo, o Otamendi e o Vertonghen na zaga. Eu não sei qual é o quarto zagueiro dessa brincadeira. Tá aqui. Lucas Veríssimo, Vertonghen, Nicolas Otamendi, Morato e Ferro. O Ferro, né, que até já chegou a ser sondado no Flamengo. Jorge Jesus vai tomar no c... Tem 5 bons zagueiros. Pois é. É a porra do olho grande. Está começando a dar uma de São Paulo. É a porra do olho grande.